na televisão e vi eles estavam construindo uma parte do metrô em São Paulo. E eles estavam começando a construir. No dia seguinte do começo da construção, deu uma chuva muito grande e encheu virou um poço. Encheu tudo aquilo. E naquele momento, as crianças ao redor viram aquela água, né, e pularam dentro da água, né? Só que não perceberam que estava tão fundo e não tinha como eles subirem. Porque era um barranco, e o barranco estava muito mole, então eles não conseguiam, eles tentavam subir e não conseguiam. Eu sei que o menor deles não conseguiu subir e começou a se afogar. Um dos meninos foi lá procurar a mãe, e a mãe correndo sem pensar. Ela não pensou se ela se ela sabia nadar. Ela não pensou se ela ia conseguir subir. Ela não pensou em nada. A única coisa que ela pensou foi no filho se afogando. E ela pulou dentro daquela água. Pegou o menino e levantou o menino, que o menino estava se afogando. Bem, ela não sabia nadar também, né? Mas a própria natureza, que eu acredito que é uma coisa muito mais forte que a natureza, tá? É talvez um dom de Deus, né? Que faz com que as mães, eu não sou mãe, sou pai, mas as mães tenham esse instinto, essa preocupação. Você já perguntou alguma vez para você por que você tem a sua mãe? Por que você não tem a outra mãe do lado? Eu já fiz essa pergunta para mim algumas vezes. Quando eu era mais jovem, eu perguntava para mim, mas por que minha mãe é assim? E não é igual a mãe, aquela mãe, né? Tão boazinha, né? Por que não é? E eram perguntas que eu fazia. Minha filha gosta muito dessa história, e ela gosta que eu conto, ela gosta de ver eu sofrer, eu acho, talvez. Mas minha mãe uma vez, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas uma vez minha mãe, eu respondi ela disse, então vai fazer o seguinte, então você me respondeu, tá bom. Então você vai tirar as frutas do pé de jambo, vai tirar as frutas do pé de manga, vai tirar as frutas lá do pé de goiaba, e você vai comer tudo. E é interessante que eu não sabia o que minha mãe queria me ensinar. Eu não tinha noção. Mas ela queria me educar. Ela tinha boa intenção de me educar. Ela não sabia talvez como. Talvez ela não teve aquela educação que talvez eu tenha hoje, que ela foi muito importante para isso acontecer. Mas ela não sabia como. E naquele momento poderia criar duas coisas. Revolta, a primeira coisa, né? Revolta, cria revolta no filho, né? E também cria no filho uma tristeza, né? Por causa daquilo. Naquele momento a gente não lembra. Coisas que acontecem no dia a dia. Uma vez minha mãe me chama e diz, olha, eu não quero, ela já tinha escutado talvez o boato, né? Mas ela disse, eu não quero que você vá cortar a cana lá no canavial. E eu disse, mas eu pensando, né? Mas por quê, né? Mas ela não falava por que não. Então eu desobedecia, ia lá. Um dia estava lá umas 3 torceiras de cana lá. E ela ficou brava porque eu desobedeci ela, mas eu não sabia que ela estava me protegendo, porque a cana não era nossa. A cana era dos outros. Eu estava tirando a cana dos outros. Lógico, levei uma pizza, né, por causa disso. Mas naquele momento eu não sabia por quê. Muitas vezes o ensinamento de mãe, o instinto lá, o dom de mãe, né? Ela quer ensinar, ela quer educar muitas vezes. E a gente pode fazer aquela pergunta, por que a minha e não aquela? A gente sempre quer a mãe dos outros, né? Quando a gente é jovem. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de pensar isso, mas eu pensava.
Eu sempre queria a mãe dos outros. A minha mãe não valia nada, mas a mãe dos outros era a melhor mãe do mundo. Né? E nós temos, talvez, filhos aqui, né? E nossos filhos talvez tenham pensado também nisso. Mas Deus, Ele nos dá a mãe que precisamos. Deus não dá a mãe, qualquer mãe. Não foi feito um sorteio. Não foi uma coisa que Ele sorteou. Não foi isso. Deus deu para mim, Deus deu para você a mãe que você precisava. Isso é uma coisa que precisamos lembrar e entender. Quando nossa mãe nos educa, ela não quer o nosso mal. Quando ela nos dá uma palmada, ela não quer o nosso mal. Muitas vezes as avós, né? Eu não estou falando da minha sogra, não, mas as avós às vezes querem se intrometer, né? Quer se intrometer, né? Mas não deve até, porque filho, ele não é teu filho, ele é teu neto, né? Ele não é teu filho. E precisamos deixar que a mãe, pai, eduque os filhos, né? Nós somos educados. Não interessa que educação seu pai deu, sua mãe deu, né? Mas a gente precisa melhorar a educação que damos para os nossos filhos. Eu não tive a oportunidade de ter um pai e uma mãe cristã. Primeiro que eu perdi, eu não tive pai. Meu pai morreu com 14, mas eu já estava separado com meu pai quando eu tinha 5, mais ou menos. Minha mãe se separou do meu pai cedo. Eu tive padrasto a partir dos 9. Amo meu padrasto, maravilhoso, mas não é meu pai. Eu queria chamar ele de pai, mas eu não conseguia. Ele fazia tudo que era bom para mim. Fazia tudo, mas eu não conseguia. Padrasto não é pai, não tem como ser. Não é uma coisa natural, né? Mas mãe é tão importante. Às vezes tem mães, né, que adotam crianças, né? O pai talvez até fique meio longe, assim, né? Não seja aquele pai tão bom. Mas a mãe, ela adota, ela é como se fosse filho mesmo. Mesmo não sendo carnalmente. Mas é como se fosse mesmo, né? E isso é uma coisa importante. Deus nos dá aquilo que precisamos. Deus não vai querer te maltratar, nem te dar uma coisa que você não precise. Mas Ele vai dar aquilo que você precisa. Eu lembro de um jovem querido que precisamos lembrar. Para a gente saber conhecer a mãe, a gente precisa conhecer o filho, muitas vezes, né? Na Bíblia. Então a gente precisa conhecer aquilo que foi, o que foi que ela construiu. Porque na verdade mãe constrói ou destrói. Depende da mãe, né? Mas mãe pode construir e constrói. E o que é que ela constrói? Ela constrói filhos. Bons filhos ou maus filhos. Isso pode acontecer. Tá? Mas precisamos ver na Bíblia isso. E Timóteo foi um bom filho. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele fala de um texto tão interessante, e eu queria que vocês prestassem atenção em duas palavras que aqui estão. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele fala: recordo-me da sua fé. Paulo falando a Timóteo: recordo-me da sua fé, não fingida. Não era de mentira, era de verdade. A fé que você tem, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha que coisa interessante. Que privilégio. Pensa na Loraci, né? Pensa na Andréia, pensa na Marileia, na Dona Eva, né? E outras mães que aqui estão, né? Todas as mães. O privilégio que você pode dar, o tipo de ensinamento que você pode dar ao teu filho. E o privilégio para os filhos
de ter uma mãe cristã, de ter a mãe que tem o amor de Deus no coração. E isso é tão importante, porque muitas mães têm o dom de criar o filho e tudo, mas ela não tem o princípio da educação de Deus, que Deus pode educar. Minha mãe não teve essa, ela tentou, tá? Eu acredito que Deus também, ele traçou, né, a minha vida, porque eu consegui enxergar através da palavra, através de irmãos ao meu redor, do quanto é importante viver e ter uma família em Cristo. Eu percebi isso, eu senti isso, e hoje eu tenho uma família em Cristo e posso dar a educação que Deus dá para mim. Mas nós temos o privilégio de fazer isso hoje. Você sendo mãe, né? Você tem o privilégio de educar teu filho no caminho do Senhor. E você passar para ele a fé, aquela fé que realmente Deus quer implantar em nossos corações. Isso é tão importante, porque isso passa de mãe para mãe, como aconteceu aqui nesse momento. Paulo falando, lembrando a Timóteo daquilo que foi implantado nele, mas através da sua mãe, através da sua avó. Veja que coisa interessante, né? Precisamos dar valor a isso, precisamos sentir essa importância. E olha, mais do que tudo, talvez a gente, eu não tive essa oportunidade, tá? Mas eu gostaria muito de dar bênção a pai, a mãe. Eu gostaria tanto, sabe? Eu via todo mundo, todos os meus amigos davam bênção para o pai e para a mãe. Mas eu não conseguia dar. Não era da nossa família. A nossa família não fazia isso. E eu queria fazer aquilo, eu não conseguia. Mas eu acredito que isso também, esse contato, sabe? E toda vez que olhava para o filho, talvez muitas pessoas acreditem que isso não é necessário. Talvez não seja mesmo, mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas é tão importante porque não existe mágoa. Quando você dá a bênção pede a bênção para o seu pai, a bênção para a sua mãe, não existe, é como se quebrasse uma barreira naquele momento. Você pode ter até dormido triste com sua mãe, porque você queria ir para uma festa, sua mãe não deixou você ir. Você queria ir para tal lugar, ela não deixou você ir. Ah, eu queria fazer tal coisa, ela não deixou você fazer. E você vai para a cama e não é verdade? Mas quando você amanhece o dia, aí você vai lá pedir a bênção da mãe. Olha lá, né? Eu não tive essa oportunidade de fazer isso, né? Minha mãe não era uma cultura, mas uma coisa necessária, talvez, para a gente pensar. Minha mãe, ela não conseguia entender o valor que tinha a igreja para mim. Ela não conseguia entender. Quando eu me tornei cristão, novo, né? Bem novo, e a perseguição da minha mãe, ela não sabia, ela pensava que ela estava querendo fazer o melhor, ela estava fazendo o melhor. Ela tinha intenção boa. Ela achava que dentro de casa era o melhor lugar, era o lugar mais seguro para mim. E ela tinha razão. Ela tinha razão. E por isso ela não queria que eu fosse para a igreja. Ela não aceitava que eu fosse para a igreja. Eu acho que eu já contei isso uma vez, mas eu me escondia, né, dela. O culto começava às 5 horas, ela sabia, e eu dava 5h10, 5h20 eu saía de casa. E eu ia para a igreja, né? Nas primeiras vezes, primeiros domingos, eu vinha e ficava lá na porta. É como se eu estivesse lá na porta e o culto aqui. O irmão ia, dava ceia lá, eu participava da oferta, mas eu lá fora, porque eu estava de calção, sem chinelo e sem camisa. Eu estava lá fora, porque eu tinha vergonha, eu não podia entrar. Eu sentia isso. E um dia, minha mãe descobriu que eu estava fazendo isso. Né? Ela descobriu.
um amigo foi lá e avisou para ela. Terminou o culto, nesse dia, eu tinha pego uma muda de roupa e tinha colocado na casa do irmão do lado. Aí eu ia lá, trocava de roupa rapidinho e entrava no culto. Eu gostava de sentar na frente assim, porque eu ouvia melhor, eu aprendia mais, né? Eu prestava mais atenção, né? Eu vinha para frente, sempre sentei na frente. E nesse dia, eu me levantei, quando eu vi de costas para a porta, lá estava minha mãe na porta, né? E ela ficou muito brava, porque eu desobedeci ela. E na verdade, ela, na cabeça dela, ela não entendia a igreja, que importância tinha. Ela não tinha nem noção, né? Ela pensava no que era melhor para mim, né? A mãe, mesmo errada às vezes, mas ela pensou no que era melhor para você. Mesmo ela não sabendo, muitas vezes, porque ela não sabia que aquilo era importante para a minha vida e para a vida dela também. Mas isso fez com que depois essa perseguição me ajudasse na minha fé. Ela estava ajudando a minha fé. Minha mãe estava me ajudando ao caminho da fé. Você tem a oportunidade hoje. Você tem seus pais na igreja. Você tem a oportunidade de estar aprendendo do Evangelho com os seus pais. E mesmo assim, muitas vezes nós não damos esse valor. Nós não damos tanto valor. O quanto podemos aprender com nossos pais, principalmente com a mãe. A mãe muitas vezes está mais em casa do que o pai. O pai está fora trabalhando, a mãe está em casa, muitas vezes cuidando do filho, né? Mas dê esse valor. Implante, você mãe, implante no coração da tua filha, do teu filho, o quanto é importante Deus. Porque um dia ele vai ficar longe de você. Ele vai ter a sua vida, ele vai viver a sua vida, mas você apontou para quem é o exemplo dele, que é Deus. Precisamos fazer isso, nós pais, mãe e pai. Que Deus possa implantar em nós, pais, mãe, a importância de estarmos diariamente educando nossos filhos como o Senhor quer. E nós, filhos, que somos também, precisamos ver que nossos pais querem o que é melhor para nós. Que Deus nos abençoe e nos dê esse coração preparado para receber a palavra do Senhor.